Olá, o canal Unifor está no ar e no programa de hoje vamos conhecer a obra de um dos representantes mais importantes da arte moderna brasileira. O Espaço Cultural Unifor traz 67 obras do mestre do expressionismo brasileiro, com a exposição Iberê Camargo, uma experiência da pintura. A mostra é uma parceria da Fundação Edson Queiroz com a Fundação Iberê Camargo, que foi realizada especialmente para o Espaço Cultural Unifor. Uma experiência visual e sensitiva. A obra iberiana conquista admiradores no Brasil e no mundo. Eu estou encantado. Em primeiro lugar, porque realmente eu gosto do trabalho do Iberê já há muito tempo. De repente nós fomos atropelados por essa linda exposição com muitas obras maravilhosas, mostrando uma sequência dos trabalhos do Iberê, a coerência, mostrando todo o sentimento dele nesses trabalhos expressionistas que mostram todo o sentimento desse grande artista. Eu considero Iberê, na verdade, um dos maiores pintores dos últimos 100 anos. Comparo a Portinari e a muitos pintores famosos no mundo. E essa sequência, essa visita que a gente faz a esse mundo de arte que está aqui na Unifor, quer dizer, ela mostra para a gente detalhes, a gente compara uma obra com a outra e coisa assim, e com todo esse aparato de informação que vocês estão dando, eu acho que Fortaleza está realmente ganhando um presente. A noite de abertura da exposição Iberê Camargo, uma experiência da pintura, reuniu visitantes e artistas no Espaço Cultural Unifor. A obra do pintor expressionista entusiasma o público, que o diga os visitantes. Essa exposição digamos que é um ícone, né? Um artista, um ícone brasileiro que está vindo para Fortaleza a brilhantar cada vez mais as artes plásticas cearenses. Um trabalho de vanguarda que você vê o trabalho que ele usa com a tinta a óleo, né? O trabalho tem trabalhos que tem mais de 20 anos aqui. E a textura da tinta você sente como se fosse no ateliê, né? Que a óleo dá essa impressão que a tinta não secou ainda. Para a reitora da Unifor, a obra de Iberê Camargo tem tudo a ver com a universidade. Com certeza existe a identificação na hora que a gente procura um valor agregado de cultura. Então ele é talvez o maior artista expressionista brasileiro, conhecido internacionalmente. E a nossa universidade procura sempre estar trazendo valores que tenham alguma coisa a ver com ela. A universidade está fazendo o papel dela enquanto inserção na comunidade. A universidade hoje já é conhecida como um grande espaço cultural para a comunidade cearense. Um dos idealizadores da mostra lembra que a exposição é inédita. É a primeira vez que nós temos uma exposição que foi montada especialmente para o Espaço Cultural Unifor. Essa exposição ela foi desenhada, pensada, enfim, programada, idealizada e montada especialmente aqui para o nosso espaço. A nossa preocupação o que é? É sempre trazermos exposições de qualidade para o espaço cultural. E o Iberê Camargo, como um grande artista, pintor brasileiro, se enquadra então dentro dessa nossa preocupação de estarmos sempre trazendo exposições de grandes nomes nacionais e internacionais. E esse é o grande papel da universidade, formar cidadão. E cultura faz parte da formação de todo cidadão. Ele destaca que a mostra é o início de uma parceria entre as duas fundações. Nós estamos firmando uma parceria com a Fundação Iberê Camargo, Espaço Cultural Unifor, exposições que possam itinerar, que façam em Porto Alegre e depois possam acontecer aqui em Fortaleza. E vice-versa, exposições que possam acontecer em Fortaleza e que depois possam ir lá para a Fundação Iberê Camargo. E o representante da Fundação Iberê Camargo comenta a iniciativa. Nós temos parcerias com outras universidades, então trabalhar com universidades faz parte dos nossos grandes objetivos, né? O mundo acadêmico, todo o projeto educativo que nós temos envolvido a partir daí faz parte. Então estar aqui na Unifor, nesse espaço que já abrigou outras importantes exposições e o Iberê estar aqui é muito importante. Temos muito cuidado na escolha destas parcerias. Por exemplo, em termos de Brasil,
nos locais onde nós já fizemos grandes exposições deste porte de Iberê, foi na Pinacoteca de São Paulo, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Então nós sempre procuramos espaços muito fortes, muito importantes para levarmos a obra do Iberê. Agora, divulgar num padrão de excelência como tem a Unifor. Marcada pelas reminiscências, a obra de Iberê traz resquícios da infância. Os carretéis, por exemplo, tornam-se objetos imprescindíveis às suas obras. De acordo com a curadoria, os carretéis são facetados e aparecem em sequência, numa estratégia cubista. Eu tento mostrar, a partir dos carretéis, o processo que levou a isso, né? Como é que ele começa com as naturezas mortas, né? E progressivamente elas vão se simplificando. Aí é introduzido o motivo do carretel, que são exatamente o que ele precisava, né? Ele não pinta mais jarros e garrafas, etc. Ele pinta os carretéis, que são também essa forma mais elementar, mais simplificada e ao mesmo tempo carregada de memória, porque ele repete muito, os carretéis são desencavados parte da infância, né? Que era o brinquedo. Então, ao mesmo tempo que é um pretexto para essas elaborações formais, é algo que é impregnado de significações, memórias. Às vezes mais abstrato, às vezes mais expressionista. A obra iberiana é um misto de sensações. É uma maneira de mostrar, então, como essa riqueza, né, essa densidade da pintura, ela está imediatamente relacionada com uma determinada experiência de vida, com uma determinada trajetória diretamente, né? Outro aspecto também é a questão mais formal, né? Como com o Iberê, a questão da abstração, ele diz que toda pintura é abstrata, né? Que sempre a arte é abstrata, no seguinte sentido que tu já está no âmbito da representação, né? Quer dizer, é impossível uma descrição fiel, há sempre uma interpretação. A arquiteta da exposição fala do processo de montagem. Ela teve o cuidado de organizar as obras de modo harmonioso, primando pela linguagem visual, correspondendo ao pensamento da curadoria. Existe, obviamente, uma ligação entre as obras que eu procuro trazer para o espaço, colocando nas paredes algumas obras que conversem, trazendo contrapontos. Às vezes eles são temáticos, às vezes eles podem simplesmente ser em termos de gravura, de técnica, né? E aqui não há essa divisão entre técnica, também não existe simplesmente uma estrutura linear cronológica, mas sim um diálogo entre obras de conteúdo. As obras precisam de um respiro, elas têm que ter um espaço entre elas, ou o contrário, se a gente juntar algumas obras, elas podem dialogar melhor. E qual vai ser a relação, iluminação, trabalhar também textos, não é? A linguagem visual, para que ela não fique mais carregada do que as obras que, né, têm um primeiro plano, são a prioridade numa exposição como essa. As obras estão relacionadas com as fases da vida do artista, dos anos 50 aos anos 90. Assim, o visitante pode acompanhar o processo de evolução de Iberê. Desde as naturezas mortas, que são mais iniciais da década de 50, tem obras como a Fiada de Carretéis desse lado, que são da década de 60, que já são uma evolução do processo do artista. E elas vão se transformando, aquelas naturezas mortas cada vez vão perdendo um pouco mais do figurativismo, se tornando mais um traço, uma imagem, uma lembrança realmente dentro do quadro, né? Um símbolo às vezes. Iberê Camargo apreciou a arte de modo original, dando vida e forma aos sentimentos. Agora, os visitantes prestigiam sua arte. A exposição está extremamente instigante, né? Das 4.000 telas, que é um acervo enorme que tem na Fundação. Aqui eu tenho certeza que a gente tem uma representação, né? A gente pode aqui ter uma amostra desse trabalho enorme, né, que efetivamente ele fez ao longo da sua existência. A admiradora garante que ter o acompanhamento de monitores faz toda a diferença. Exatamente, a Mariana tem nos acompanhado e a princípio a gente chegou e deu uma olhada geral nas peças, admirando as obras, mas sem conhecer a profundidade do que estava por trás de cada uma dessas peças. Quando a Mariana começou a nos acompanhar, tudo clareou um pouquinho mais, no sentido de compreender o que é que estava motivando o artista ao produzir cada uma das telas. Alguns, né, gostam bastante, tem muitas perguntas, alguns ficam um pouco chocados, porque a obra é bem, verdade, assim, contra mesmo, totalmente diferente, essa coisa escura do pós-guerra e tal, mas que representa bem a vida dele, que foi bastante conturbada, mas foi
de grandes obras de boa produção. O Espaço Cultural Unifor recebeu uma visita inusitada. A atriz Eva Vilma esteve em Fortaleza e fez questão de passar na Unifor e prestigiar a mostra. O Iberê Camargo, eu sempre tive muita admiração. Eu tenho muito prazer em ver a pintura dele, então foi uma oportunidade única para mim, eu agradeço. Ela parabeniza a instituição e fala da importância dos estudantes terem contato com as artes. Eu parabenizo assim emocionadamente a Unifor por estimular as artes dessa maneira. Eu gosto de tudo que se faz aqui na Unifor. Já tive o prazer, inclusive, de representar no teatro aqui. Eu gosto da pintura, da escultura, gosto de arte, gosto principalmente de escolas e universidades. Não é a primeira vez que a Universidade de Fortaleza expõe trabalhos do artista. Em 1995, a instituição trouxe à exposição desenhos e gravuras de Iberê Camargo. A mostra apresentava um conjunto inédito de trabalhos criados pelo artista ao longo dos seus últimos 4 anos. O Iberê Camargo estava sempre fazendo essa transição de dentro para fora de si, buscando naquele primeiro momento os elementos e produzindo a repetição daquelas imagens com um toque de sua técnica. Depois ele começa a pintar expressando os seus sentimentos. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a vida e obra de Iberê Camargo. Não deixe de conferir mais detalhes dessa exposição. Até já! Do conjunto de obras que compõem a exposição, destaca-se a subjetividade do autor. Para Iberê Camargo, vida e arte se confundem e, por uma necessidade de expressão, ele experiencia a arte de modo autêntico. Eu sempre procuro, quando pinto, quando gravo, quando desenho, fazer o melhor que eu posso, quer dizer, expressar da melhor maneira o que eu estou sentindo, com toda a veemência, com toda a força de que sou capaz. Iberê Camargo nasceu em Restinga Seca, interior do Rio Grande do Sul. Iniciou seus estudos nas artes durante a juventude e recebeu bolsa de estudo do governo para estudar no Rio de Janeiro. Na década de 50, viajou para estudar pintura em Roma e Paris. Embora tenha estudado com artistas renomados e de variadas correntes estéticas, Iberê criou seu próprio estilo. Ele participou de mostras importantes, como a Bienal de São Paulo e a Bienal de Veneza. Conquistou inúmeras premiações e hoje é considerado um dos mais importantes artistas do século XX. Questionador, ele ultrapassa os padrões das técnicas da estética e então inicia a abstração em suas obras. O fazer e o refazer de Iberê são uma busca incessante pela superação. Autor de extenso acervo, o artista deixou mais de 7.000 obras. O desenho de Iberê vai além da tela, como se tivesse vida. Os personagens parecem agir por conta própria. Cada vez mais viva, parte da obra do autor está concentrada na Fundação Iberê Camargo, que foi criada em 1995, um ano após a morte do artista. A fundação, que é referência como espaço cultural, também já foi premiada pelo projeto arquitetônico do português Álvaro Siza, que se inspirou no potencial poético de Iberê Camargo. Ela não é meramente decorativa para cobrir um espaço. Eu acho que a obra de arte não é isso, né? Tem que ter sangue dentro, tem que ter vida dentro. Nestas telas, o que mais atrai o apreciador é a arte abstrata. A presença de símbolos e signos são constantes e sugerem lembranças. Cada visitante interpreta à sua maneira. O que mais achei interessante é a força que ela tem, né? Ela tem uma força incrível. As cores que ele utiliza e assim, você vê, você consegue perceber, né, imagens, mas essa imagem, ela de uma certa forma, ela é rasgada, para fazer com que a gente